Glória a Deus. Porém, o ser santo não quer dizer imaculado. A Bíblia, ela, desde o Velho Testamento até o Novo, ela refere-se aos filhos de Deus como santo. Mas não que é inculpável, não que é imaculado, não que é perfeito. Só seremos imaculados, só seremos inculpável, só seremos perfeito quando atingirmos a estatura de varão perfeito. Aí sim, é porque a visão de muitos, né, e até muitos que zombam de nós que somos evangélicos, né, é que agora nós não temos mais pecado, agora somos perfeitos e somos o santarrão. De hipótese nenhuma. Ser santo quer dizer separado. Aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele não pode mais viver uma vida na prática do pecado. Mas não que a sua natureza pecaminosa esteja morta. O Martinho Lutero, ele, em um dos seus escritos, ele deixou a declaração que quando ele foi batizado nas águas, ele pensou que o velho homem havia morrido afogado. Mas, infelizmente, na afirmação dele, o velho homem sabia nadar. Quer dizer, quando ele se batizou, a velha natureza não morreu. Apesar de que o símbolo do batismo é que morre o velho homem e nasce o novo homem. Mas o velho homem não morreu. O apóstolo Paulo, referindo-se à sua natureza pecaminosa, ele declarou: miserável homem que eu sou. As coisas que eu não quero fazer, acabo fazendo. As coisas que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Tão miserável homem que eu sou. Quem poderá me livrar deste corpo de morte, ou seja, desta natureza pecaminosa? Porque o santo, aquele que aceitou Jesus como Salvador, no momento em que ele peca, ele automaticamente corre, dobra os seus joelhos, confessa a Jesus, arrepende-se dos seus pecados. Se o seu pecado foi contra o seu próximo, ele procura o seu próximo, pede perdão, reconcilia-se com ele, para tocar o barco para frente. Tá bom? Então, vida santa e irrepreensível, porém, com a natureza pecaminosa controlada pelo Espírito Santo. Porque nós temos que mantermos a nossa natureza pecaminosa no domínio do Espírito Santo. Quarto subtópico do primeiro tópico, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Temos várias referências. Efésios capítulo 4, no versículo 22, 25, 28, 29 e 31. E ainda severas advertências contra a fornicação. O que é fornicação? É a prática do sexo entre solteiros. Né? A prática da relação sexual entre os solteiros, pelo qual a Bíblia abomina. A Bíblia abomina. Né? É pecado que, se não for confessado, a pessoa, além de já estar morto espiritualmente, ele também irá morrer fisicamente por esta conseguinte. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Capítulo 5, versículo 27 de Efésios.
Quando sucederá isso? Após o arrebatamento da igreja. Cristo entregará nas mãos do Pai, já em corpo glorioso, uma igreja sem mácula, nem ruga, gloriosa. Ok? Vamos agora para o segundo tópico. Vou procurar me controlar nos comentários, porque o horário está voando, né? Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, ou seja, eternidade do passado, antes de existir o mundo. Salmo 90, verso 2, o salmista diz que antes que existisse terra, antes que existe monte de eternidade, tu és Deus. Então, quem frequentava a eternidade do passado? A Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a predestinação, ela foi o destino que a Trindade divina traçou para os eleitos. Tá? Primeiro subtópico do primeiro tópico, a predestinação. O termo grego proorizou, traduzido como predestinar, Efésios 1, a parte A do versículo 5, é formado pelo vocábulo orizou, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, Efésios 1 e 5. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, versículos 29 a 30. Ou seja, doutrina calvinista de predestinação não é heresia. Porque o que é que se configura uma heresia? São doutrinas, são ensinamentos que tira o salvo, que tira o eleito da salvação. São aqueles que tiram a pessoa do caminho, são aquelas que tiram a pessoa da salvação eterna. Então, o que é uma heresia? É dizer que Jesus é simplesmente um profeta, né? Como os arianos, e hoje temos várias seitas, né, oriunda de Ario, né? Dizer que Jesus foi um profeta, como Moisés foi um profeta, um santo homem, nada mais disso, negando a divindade de Cristo. E por que isso, na doutrina da soteriologia, é uma heresia? Porque Deus nos escolheu em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo. Porque eleger é escolher. Ele nos escolheu em Cristo. E em Cristo, nós fomos predestinados, igreja, fomos predestinados a gozo eterno, a morar nas mansões celestiais, juntamente com Cristo. E quando os arianos e todas as seitas heréticas modernas, né, que negam a divindade de Cristo, que falam que Cristo foi simplesmente um profeta, quando é negado a divindade de Cristo, então aqueles que aceitaram Jesus como Salvador passam a crer
nessas heresias, eles perdem a salvação. Porque o Senhor Jesus, ele foi bem categórico quando ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que leva o homem para o céu. Eu sou o passaporte do homem para a vida eterna, salva. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já a doutrina calvinista, né? Os calvinistas, que defende a predestinação, né? Não desvirtua o pecador da salvação. Tanto os arminianos como os calvinistas, eles defendem a divindade de Cristo. E eles afirmam categoricamente que seremos salvos em Cristo. Então, não é uma heresia. Né? Não é uma heresia. Porque, da mesma forma que tem os calvinistas fatalistas, também tem os arminianos, né? Que são de uma extremidade, que chegam a afirmar que os calvinistas são uns hereges. Então, esses dois exageros, tanto dos calvinistas, né, que duvidam e que botam em xeque a salvação dos arminianos, como também os arminianistas que põem em xeque a salvação dos calvinistas, aí são dois exageros, são dois perigos que nós temos que evitar. Eu sou arminianista? Sou. Eu creio no livre-arbítrio? Creio. Eu prego? Prego. Obviamente eu não vou pregar numa coisa em que eu não creio. Eu tenho que pregar no que eu creio. Ok? A visão pentecostal, eu sou crente pentecostal, pentecostalismo clássico, não neopentecostalismo. Sim, eu sou pentecostalista clássico, mas não sou fanático e não vou cair nessas esparrelas, né, de estar mandando quem vai para o céu para o inferno e nem falar de quem vai para o inferno dizer que vai para o céu para querer agradar, para querer ganhar presente, para querer ganhar dinheiro, para querer manter na igreja muitas pessoas que estão em pecado. De hipótese nenhuma. Né? Vamos lá. Predestinação para filhos de adoção, segundo tópico. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego priorizo, traduzido como... eu já passei isso aqui, não foi? Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos 8, 15, 23, 9, 4, Gálatas 4, 5, Efésios 1, 5. Ora, por que Paulo é o único que fala? Porque Paulo era cidadão judeu e cidadão romano. No judaísmo, a adoção, eles não priorizavam, né? Já os romanos, sim, era até lei romana, né? A lei de adoção. Então, o apóstolo Paulo, ele fala muito de adoção. Então, nós somos filhos adotados. O que quer dizer isso? Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós perdemos a filiação com Deus. Porque a filiação divina é completamente diferente da filiação genética, do qual originam-se as famílias na terra. Tá? Ser filho de um homem biológico, a pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ter o caráter número 1000, pode ser maravilhoso, ou pode ser um cachorro, pode ser um marginal, ele pode ser o que for. Ele nunca vai deixar de ser filho, porque é genético, é biológico, foi gerado por ele.
Já o termo filiação em relação a Deus não tem a ver com isso, certo? Filho, a filiação divina, ela não tem a ver com biologia, ela tem a ver com obediência. Né? Tem a ver com obediência.